Oi, gente! Vamos falar hoje sobre segurança contra incêndio no seu carro. Eu tenho uma história para contar para vocês. Certa vez eu estava passando por um caminho onde eu não era acostumada a passar, só que nesse dia, por ironia do destino, fui arrastada por esse caminho e naquela hora nunca passava naquela hora por aquele lugar. Mas é engraçado, a vida tem essas coisas, né? E eu ia passando, de repente, eu tava distraída, mas eu bati o olho do lado, não sou acostumada a fazer isso, e eu observei um carro que estava passando. E de repente eu observei assim, um olhar bem rápido, que eu já visualizei muita fumaça e fogo na parte de baixo, embaixo do carro, estava tomado por fogo. Eu olhei o motorista e ele tava numa velocidade, eu diria pra você aí era um local que não podia correr muito, uns 30 por hora ele devia estar. Mesmo assim, eu me atirei correndo para chamar a atenção dele e eu fiz com a boca assim, e eu fiz uma mímica para ele praticamente para chamar a atenção do motorista que o carro tava pegando fogo. E eu fiquei desesperada porque não tinha como você parar um carro em movimento. Praticamente eu quase me joguei na frente do carro. Mas ele parou rápido e ele parou. E eu consegui que ele parasse pela atitude minha, fiz tudo para chamar a atenção dele, gestuei para ele aqui embaixo, mostrei, daí acho que ele ficou também curioso e parou o carro. No momento, ele fez uma coisa que não poderia ter feito, gente. E ele viu ali, eu falei, aí eu gritei, a hora que ele desceu, eu falei, o carro tá pegando fogo, desce rápido. E ele pegou e abriu o capô do carro, teve ali uma chama muito alta, coisa que ele não poderia ter feito, segundo o que os especialistas falam, ele teria ter aberto uma frestinha só e com o extintor ali, e colocando um pouco de líquido do extintor para apagar o fogo. Ali, quando ele parou o carro, várias pessoas já correram com o extintor, eu já parei o trânsito, consegui parar o trânsito e ele conseguiu, e as pessoas ajudaram ali, eu estava a pé, então não tinha como, os outros motoristas que vieram atrás, eu consegui, parei totalmente o trânsito e as pessoas já conseguiram apagar esse incêndio. E, gente, até hoje, se ele encontrar comigo, ele me agradece, mas na verdade ele não tem que agradecer a mim, né? Ele tem que agradecer a sorte, né? Porque eu tava ali naquele momento e ele tem mesmo que agradecer a sorte, né? Porque não agradece a mim, que eu não sou dona né? Não sou dona da vida. Mas poderia ter sido mais grave e causado danos porque era na cidade. Bom, mas vamos lá. O que acontece? Você precisa de 3 coisas para você se proteger. Mesmo porque eu vou te falar uma coisa importantíssima que talvez você não saiba. O seguro do seu carro, por mais que você fale, não, mas se acontecer alguma coisa com o meu carro, eu tenho seguro. Só que não. Se você tiver algum problema com o seu carro e for constatado que a sua seguradora verificar e constatar falta de manutenção, você perde o seguro, então você não vai ter direito porque você não fez a lição de casa. Então você precisa manter. O que acontece? Você precisa manter em dia a manutenção das partes aí do carro, as partes que ressecam, gente. Principalmente se o seu carro tem mais de 10 anos, 15 anos, 18 anos, seu carro tem partes que começam a ressecar e isso vai desgastando e com aí um contato com combustível aí pode gerar uma faísca e ocorrer um incêndio. A segunda coisa também é você tem que ter muita precaução, porque você nunca sabe se pode acontecer com você ou com alguém à sua volta, como aconteceu nesse caso, onde eu consegui salvar e talvez até a vida desse motorista, mas o carro eu tenho certeza que eu consegui salvar, porque ali eles abriu o capô do carro e o extintor apagou o incêndio, então o carro eu consegui salvar, esse eu sei que eu consegui salvar. Agora a vida dele não sou eu a dona, né? Aí, o que eu tenho a dizer para você também, uma coisa que a lei extinguiu e foi aí que praticamente não ser obrigatório, mas a segunda coisa que é muito importante, você ter sim, apesar de não ser obrigatório, o extintor de incêndio, porque você nunca sabe o que vai acontecer com você ou com alguém, às vezes às vezes o incêndio não é com o seu carro, mas tem um carro do lado, né? Outra coisa que eu vou falar para vocês, tem carro importado que é aqui montado no Brasil, ele tem um montador no Brasil, o que aconteceu que eles trocaram peças, lá quando era feito lá
no país de origem desse carro importado, de luxo, ele era original com as peças. Agora, quando ele vai ser montado, que ele é montado, quando tem montadora no Brasil de carro de luxo, o que aconteceu é que eles trocaram a peça. E essa peça que eles colocaram corre risco. Eu não vou falar a marca do carro para você, porque eu não tô ganhando nada com isso, né? Então eu não vou falar para você. É você que tem que correr atrás aí dessa empresa que montou o seu carro. Se você tem carro de luxo, tem um carro de luxo que já teve vários casos de incêndio. Teve gente que parou o carro de luxo no prédio e o carro pegou fogo. Essa marca, esse carro de luxo, eu não vou falar o nome pra você, mas você que tem que correr atrás. Converse aí com o seu mecânico, com a sua garantia, veja aí o que você faz, porque esse carro de luxo, inúmeros carros tá pegando fogo, porque eles trocaram peça. A montadora do Brasil aqui trocou a peça desse carro, colocaram uma outra peça e essa peça causa incêndio, porque ela causa atrito nesse carro de luxo e muito já tá incendiando. O que acontece com você? Tem que ter um extintor de incêndio, uma coisa muito importante. Você tem que ter um extintor de incêndio, que pode ser com você, mas também pode ser com alguém do lado, alguém perto de você. Então, mantenha o extintor de incêndio. A terceira coisa, passe na oficina mais próxima da sua confiança e faça a manutenção. Peça para o seu mecânico verificar as peças de contato do seu carro, contato com combustível, se está tudo ok. Verifique e faça a manutenção periódica. E principalmente se for seu carro mais velho, mais ainda que você precisa fazer essa manutenção. Se os carros novos montados aqui no Brasil, esse carro de luxo precisa fazer a manutenção e trocar essa peça e colocar uma peça mais eficaz, mas que seja mais resistente a esse atrito, o seu também que seja mais idoso, o seu carro. Então, é isso, gente. Vocês têm que correr atrás, porque é a sua segurança e a segurança de quem está à sua volta também. Essas três coisas, você tem que fazer a manutenção, você tem que verificar aí a condição das peças que tem atrito aí com o combustível. E uma outra coisa que tem que fazer, se no caso de você notar aí que tá um cheiro forte de queimado, ou se tá saindo fumaça do seu carro, pare o carro imediatamente, procure um lugar mais seguro, o mais rápido que você puder, desligue a chave, gente, desliga o carro, porque se desligando o carro, você vai tirar a eletricidade e isso vai diminuir aí a parte de combustão que vai alastrar o seu carro, você vai perder o seu carro. Então faça isso. Se acontecer, você para imediatamente, verifica, não custa nada você verificar, corre atrás aí e veja se o seu carro tá saindo fumaça, você para, se tá cheirando forte, você para e desliga o carro, corre e desliga o carro para sua segurança. É isso, porque se você faltar com essa manutenção aí, o seguro não vai pagar. E você precisa salvar o seu carro aí e salvar principalmente a sua vida também. Gente, essa dica, valeu!